como novo cangaço, que é um tipo de ação de criminosos em bancos ou transportadoras de valores em cidades pequenas, que geralmente contam com efetivos menores de forças policiais. Nesta última ação, criminosos travaram várias ruas da cidade. Em um dos vídeos feito por um morador, é possível ver um carro perto de homens encapuzados, com armas de grosso calibre, fazendo uma vigia em um quarteirão. O alvo dos criminosos foi uma agência bancária que fica no centro da cidade de Guaxupé. A frente do banco foi explodida pelos criminosos, mas ainda não se sabe quanto de dinheiro foi levado. Para atrasar a chegada da polícia ao local, a quadrilha atacou com tiros de fuzil um batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal da cidade. O ouvinte Lucas Araújo, que mora perto da PM, contou ao Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes, que foi acordado pelos disparos. Estava dormindo, né? Foram por volta das 2 horas da manhã que eu ouvi vários disparos. Aí depois que foram chegando as informações que realmente se tratava de um assalto a banco, uma tentativa, acredito, de acuar as forças de segurança aqui da cidade. Eles efetuaram os disparos tanto no batalhão da Polícia Militar, também na Guarda Civil Municipal. Um policial teve ferimentos nas mãos por causa dos estilhaços. De acordo com a Polícia Militar, os autores fugiram em pelo menos 5 veículos SUV, possivelmente com destino à zona rural. Um reforço policial foi mobilizado com o apoio da aeronave da PM para rastrear os suspeitos. Segundo a Polícia Militar, 2 veículos usados na ação foram encontrados durante esta manhã na zona rural de Monte Santo de Minas. A Polícia Militar de Minas Gerais reforçou o policiamento na região e a Polícia Federal vai ajudar a investigar o caso. Ronald. Chegou a Guaxupé, Zaidan, esse novo modelo aí de tomada de cidades aconteceu em Guaxupé dessa vez. Pois é, e é claro que sujeitos não saem pela estrada ali, vê uma placa, vamos entrar aqui, não. Planejamento, cidade, né, Zaidan? Planejamento, escolhida previamente, informação de que ali haverá algum dinheiro importante, uma quantia importante, e aí o alvo é escolhido com muita antecedência. Certa vez inventaram uma história de que teriam dinheiro num avião, às vezes bom, enfim, todo mundo conhece a história do que aconteceu lá na Castelinho, né? No passado aqui em São Paulo, e que envolveu tanta gente, mas era também um de saber onde estava o dinheiro. Não estava, né? Mas era mais ou menos por aí. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês, até amanhã. Abraço, Ronald, Bia, até amanhã. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta com o Acontece. Fiquem com o Resenha agora aqui para vocês. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Até às 7h30
muita informação, opinião e debate aqui no nosso programa, que tem a participação da galera. Você correria o risco de escalar Jean Dias no duelo contra o Figueirense? Atacante foi expulso contra o Concórdia pela Copa do Brasil e ainda não foi julgado para saber se poderá ou não atuar na estreia da Série C. Opine 97102-1493. 97102-1493. Provável escalação do Guarani para o começo da Série C: Fred Conte, Lucas Justen, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa, Nathan Camargo, Anderson Leite e Pablo Baianinho, Rafael Bilu, João Vitor e Samuel Odeni Júnior. Você aprova esse time para a estreia contra o Maringá? Qual é a sua opinião, hein? 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio e mensagem de texto, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte para o programa de hoje: oferta do Atlético tira Matheus Guilherme da Ponte. Um dos destaques do capivariano na Série A2, atacante está a caminho da equipe mineira para a sequência da Série B. Situação não agradou o departamento de futebol da Ponte, que também desistiu de negociar com Ricardo Cerqueira e Baianinho, do mesmo capivariano. Apenas o goleiro William Arthur e o meia Pedro Vilhena deixaram a Ponte após o fim do Paulistão. Já os zagueiros Nilson Júnior, agora no Operário de Ponta Grossa, Paraná, e Castro, atualmente no futebol boliviano, foram negociados enquanto o estadual estava em andamento. Por outro lado, o diretoria alvinegra já acertou com 7 reforços para a disputa da Série C. Expulso na derrota da Ponte Preta para o Concórdia na Copa do Brasil, após dar um puxão no árbitro Lucas Casagrande, o atacante Jean Dias não tem participação garantida na estreia da Macaca na Série C. Segundo o artigo 171 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o atleta que for expulso em uma competição e não entrar mais em campo por ela, deveria cumprir em outra organizada pela mesma entidade. Porém, a punição pode ser revertida em cestas básicas ou outras ações sociais. É isso que a Ponte está tentando, né? Está tentando a conversão da pena junto ao STJD da CBF. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Maguinho admite sondagens para sair, mas garante foco na Macaca. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Elenco do Guarani chega para a Série C com mudanças em relação ao time que disputou o Campeonato Paulista. Bugre perdeu os atacantes João Marcelo e Matheus Regis e o goleiro Gabriel Mesquita, mas também se reforçou com apostas do Departamento de Futebol para a competição nacional. Provável escalação do Guarani para o começo da Série C: Fred Conte, Lucas Justen, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa,
Nathan Camargo, Anderson Leite, Pablo Baianinho, Rafael Bilu, João Vitor e Samuel Oldeni Júnior. Diretoria alvinegra ainda segue no mercado em busca de um goleiro e um atacante de beirada para completar o elenco visando a disputa da Série C. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria oficializa 3 reforços para a Série C. E tem as notícias. Não são notícias ligadas aos times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a opinião. Notícia 1. O Flamengo anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato de Gerson. O capitão tinha vínculo até 2027 e estendeu até o fim de 2030. O clube reajustou os valores, apesar de não ter chegado ao que o jogador havia pedido, e também o pagamento das luvas com o prazo de quitação mais breve. O acordo fará do capitão do Flamengo o jogador com o contrato mais longo, até 2030. Ele não terá o maior salário do elenco, mas receberá um aumento satisfatório. A valorização teve o aval do técnico Felipe Luiz. Pauta 2. Luiz Gustavo recebe alta, mas ainda não pode voltar a treinar com o elenco do São Paulo. Volante se recupera de um quadro de tromboembolismo pulmonar e não está mais no Hospital Albert Einstein. Luiz Gustavo seguirá sendo medicado e será novamente avaliado pelos médicos daqui a 10 dias. Pauta 3. O ex-goleiro Ailton Correia de Arruda, mais conhecido como Manga, morreu aos 87 anos da manhã desta terça-feira, no Rio de Janeiro. Um dos grandes ídolos da história do Botafogo e do Internacional, o ex-atleta estava internado no Hospital Rio Barra e lutava contra um câncer de próstata. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:09. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. A imagem que chega até o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, você que está neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, atenção porque temos promoção. 4 ingressos para o Parque Aquático, o Etno Wild, e mais 4 ingressos para Termas de São Pedro. Para participar, entre agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde o pessoal coloca comentários, chat, ali tem um link. Clica no link e vai direto para um formulário. Você vai preencher o formulário. É muito simples, tá? Todos podem preencher com imensa tranquilidade. E é a exigência para você participar do sorteio eletrônico. Entre lá, preencha o formulário e aí você já estará concorrendo. Já eu vou fazer o sorteio. Estou repetindo aqui. 4 ingressos para o Etno Wild, mais 4 ingressos para Termas de São Pedro. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 17:11, intervalo. Voltamos já. Esporte em Debate tem a coordenação de Gil Kleber e a direção geral de Rodolfo Neves.
aqui na Bandeirantes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h16 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte.
Vamos imediatamente ao Fala Galera. Você correria o risco de escalar Jean Dias no duelo contra o Figueirense? Atacante foi expulso contra o Concórdia pela Copa do Brasil e ainda não foi julgado para saber se poderá ou não atuar na estreia da Série C. Não escalaria. Se tratando de CBF, todo cuidado é pouco. É bom ficar esperto. Portanto, eu deixaria de fora o Jean Dias da estreia. Provável escalação do Guarani para a Série C. Fred Conte, Justin, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Anderson Leite e Baianinho, Bilu, João Vitor, Samuel ou Denis Júnior. Se eu aprovo esse time, é o que tem para o momento. Enquanto não assistir o time do Guarani, enquanto eu não assistir o time da Ponte, eu não posso fazer juízo de valores. Eu estou preocupado com o campeonato, pela importância, por uma série de coisas, mas a gente precisa assistir efetivamente os dois times para ver se realmente, né, eles vão dar conta do recado, Batista. São 17 horas e 18 minutos. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. 17:19. Ouvinte participando, ouvinte no ar. Fala, Batista, tudo bem, Batista? Aqui é o Clóvis Medina de Indaiatuba, Batista, Ponte Pertano. Olha, Batista, eu participava sempre assistia todo dia o esporte, os donos da bola, desculpa, os donos da bola, esporte em debate, mas faz tempo que eu não assistia, Batista. Estava com dengue, eu e minha esposa com a dengue forte aqui, terrível, não conseguia fazer nada. Estava terrível, mas nem assistir televisão não dava. Febre forte, não comia nada, estava difícil. E eu queria saber, Batista, se o seu, o CH, como que tá o CH, o Gleger, o Tigrão, e se o CH ou você pode mandar um parecer para mim, como tá o time da Ponte, Batista, como que tá as coisas por aí. Eu estou voltando hoje na televisão aqui, vendo o Esporte em Debate, vendo você aí. Queria saber como que tá o time da Ponte, Batista, mas nem sei como que tá as coisas aí. Manda um parecer para mim aí, Batista, se possível, o seu, o CH. Abraço, Batista, fica com Deus e vamos que vamos. Abraço, amém, fica com Deus. A questão da dengue é muito séria. E aí todos nós podemos ajudar, né? Se você tiver aí um vaso na sua casa, não deixe água acumulada, porque o mosquito realmente faz um estrago medonho. Você ouviu aí o Clóvis falando, né? Ele mora em Indaiatuba, mas é a região toda. Campinas, a região toda. Sumaré, teve mortes lá, então tem que tomar muito cuidado com essa questão da dengue. Pô, Clóvis, você, né, tá voltando, graças a Deus, tá se recuperando e na medida do possível a gente vai passando aqui informações através do Vladimir Catarino, também por meu intermédio, CH, o Tigrão,
o Gleger, enfim, o Edu Pinheiro, todos que trabalham aqui na Rádio Bandeirantes vão atualizando aí para você ficar inteirado antes do início da Série C. A Ponte estreia na Série C próximo sábado, dia 12. Esse jogo está marcado inicialmente para as 4 da tarde. Pode ser que mude de horário. E enfrenta o Figueirense lá em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli. É a largada da macaca para a Série C 2025, tá bom? 17h22, ouvinte participando. Boa tarde. É o Cabral que está falando, Bugrino. O Guarani tem que trazer o Cavicchioli. Está no Ferroviário. Está pegando muito. Olha, o Matheus Cavicchioli tem 38 anos. Ele estava na Chapecoense o ano passado, 20 jogos, e foi contratado este ano para disputar o Campeonato Cearense pela equipe do Ferroviário Atlético Clube. Então, não sei, né, o que vai disputar o Ferroviário. Não sei se é Série D. Preciso dar uma checada qual é a competição que o Ferroviário vai disputar. Mas o Guarani está no mercado. Está atrás, Série D, né? Série D de dado é a competição que o Ferroviário vai disputar. Provavelmente, contratou o Cavicchioli para disputa da temporada inteira. Disputou o Campeonato Cearense e agora vai entrar aí a Série D. A competição foi adiada em 2 semanas. Então, daqui a pouco vai começar a competição. Mas o Guarani está no mercado à procura de um substituto para o Gabriel Mesquita. Não para este jogo, primeiro jogo que será contra o Maringá, domingo às 4 da tarde em Campinas. Esse, o Fred Conte, será o goleiro. Mas o Guarani sempre trabalhou com 3 goleiros. Então tem o Emerson Júnior, que é um goleiro mais experiente, tem 26 anos. Fred Conte tem 21, mas está um pouco à frente do Emerson Júnior. Ano passado, o Fred Conte disputou 2 jogos pela Série B. Ceará empatou 0-0 e no último jogo contra o Brusque acabou sendo o Guarani derrotado. E este ano, pelo Campeonato Paulista, ele entrou no segundo tempo. Gabriel Mesquita teve lá um desconforto muscular e o Fred Conte entrou no segundo tempo contra o Mirassol. Então ele será o goleiro. Mesmo assim, Guarani está no mercado. E pode ser que o goleiro seja o único jogador que o Guarani vai inscrever nesta janela extra aberta pela CBF para jogadores que estão disputando o estadual ou os estaduais e também jogadores que estão sem contrato. Não acredito que o Guarani consiga trazer mais algum outro jogador, mas o goleiro sim vai trazer. E aí, CH, qual é a sua opinião do Cavicchioli? O ouvinte está dizendo aqui para que o Guarani contrate o jogador que está no Ferroviário e tem 38 anos. Precisa ver a condição física dele, né? Eu desconheço. Tá jogando. Técnica, tá jogando, né? Então, eu tô dizendo porque a gente não sabe se tem contusão, alguma coisa em recuperação, mas tecnicamente ele é um goleiro melhor que o Gabriel Mesquita para mim. Não sei se o Guarani vai conseguir contratar, né? Ferroviário tem empresário lá, é time de empresário, não sei se tira de lá. Mas tecnicamente é um bom goleiro, não há nenhuma dúvida. Resta saber, tem a história da idade, que isso precisa ser bem analisado, não é? E principalmente a parte física, mas tecnicamente é bom goleiro. São 17h26 em Campinas. Quero falar agora do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai
além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes 17h28, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca nesta semana final de preparação para o começo da Série C do Campeonato Brasileiro, demorou, mas chegou. Sábado, 4 da tarde, a Ponte encara o Figueirense lá no estádio Orlando Scarpelli, na Ilha da Magia, lá em Florianópolis. A Ponte, que esperava contar no elenco para a Série C, com o Matheus Guilherme, meia que foi destaque, né, da equipe do Capitariano na disputa do Campeonato Paulista da Série A2, né, ele é meia atacante. Foi um dos principais jogadores do Capitariano na campanha que culminou com o acesso e com o título, mas o Matheus Guilherme acabou acertando com o Atletique. Vai jogar na equipe mineira na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente entende, né? A Série B oferece uma condição financeira melhor do que a Série C. No entanto, a diretoria da Ponte Preta não agradou e cortou as negociações com o Capitariano, também envolvendo outros 2 jogadores. O Ricardo Cerqueira e também o Baianinho, eles não vêm mais, então não vai ter acerto nesse momento com a equipe do Capitariano. A Ponte, que trouxe jogadores, fez contratações para a disputa da Série C, mais até do que jogadores que saíram, né? Apenas o goleiro William Arthur e o Pedro Vilhena se despediram da Ponte Preta ao final do Campeonato Paulista. Já o Nilson Júnior, que está no Operário, e o Castro, que atua no futebol boliviano, eles foram negociados enquanto o campeonato ainda estava em andamento. Então, mais jogadores chegaram do que saíram da Ponte Preta para a disputa da Série C. 7 reforços foram contratados para o Campeonato Brasileiro. Ponte, portanto, definindo a equipe, o técnico Alberto Valentim acertando detalhes, trabalhando aí algumas questões táticas também para a escalação do time titular. Tem a dúvida sobre a presença ou não do Jean Dias, né? Jean Dias foi expulso no jogo contra o Concórdia pela Copa do Brasil, ainda não foi julgado, né? Então resta saber qual o entendimento jurídico, né? Se a suspensão automática vale já para esta partida, se vai ter que esperar um julgamento. Então a Ponte está nesse compasso de espera aí para saber se escala ou não o Jean Dias, que será titular, né? É um jogador de destaque que deverá ser titular no time Ponte Pretano para a disputa da Série C, com ou sem Jean Dias. A confiança da Ponte Preta em um bom começo de campeonato no sábado fora de casa. Batista. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta, a Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e, claro, preço justo.
a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 GB de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Acesse Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. 17h33 em Campinas. Vamos falar da Macaca, que estava aí para contratar um pacote de jogadores do Capivariano, mas não conseguiu. A Ponte desistiu. O jogador que a Ponte queria trazer era o Matheus Guilherme. E o Matheus Guilherme, como disse aí a reportagem do Vladimir Catarino, acertou com o Atlético. E aí, consequentemente, a Ponte desistiu das outras 3 contratações. O tempo ficou bastante curto. Hoje é dia 8. Então, depois de amanhã, teremos um encerramento da janela extra aberta pela CBF. É claro que a Ponte provavelmente está correndo atrás, está indo atrás de outras opções. Mas o tempo agora ficou curto, né? Se trouxesse os caras do Capivariano, eles estavam jogando. Fizeram a final do campeonato no sábado contra... Aliás, hoje na tela da Band, nós entrevistamos ao vivo, dentro do estúdio, o Hélio Cizenando. O Hélio foi o nosso convidado especial de hoje, compareceu no programa Os Donos da Bola, inclusive com a taça de campeão. Ganhou do Primavera, placar de 2-1 no sábado. Então os jogadores estavam jogando fisicamente, portanto, estavam bem. Era só chegar e encaixar aí no time da Ponte. Agora, se trouxer um jogador que está parado, vem do mercado externo, vem do exterior, ou mesmo de outro estado, convenhamos, né? É um pouco mais difícil de integrá-los imediatamente no time da Macaca. O que você acha, CH? Acredita que a Ponte ainda vai inscrever jogadores nessa janela extra ou não? Olha, Batista, eu espero que sim, né? Espero que sim, porque no meu entendimento há deficiências em alguns setores ainda. A Ponte precisava ajeitar o time, né? Uma pena para a Ponte que não deu certo essa negociação com o Capivariano, nem vou falar mais a respeito, já externei aqui aquilo que penso. Eu acho que o futebol também está da maneira que está no Brasil pelo comportamento de alguns empresários, dirigentes, que não são sérios, né? Eu tô sério é na hora da palavra, não estou falando de honestidade, né? E agora a Ponte perdeu aí 10 dias, uma negociação que estava certa, e agora tem que correr atrás de uma alternativa. Não sei se vai dar tempo, eu espero que dê, não é? Acontece isso no futebol, eu também sei disso, mas é muito desagradável, né? Então, e tem a janela agora, tem um prazo. Então a Ponte está correndo, a gente tem informação que está no mercado, e eu espero que consiga, porque, na minha opinião, em relação ao elenco, Batista, precisa contratar sim. A grande dificuldade não é o time da Ponte, né? Já falei a respeito disso. Mas é a divisão. Os empresários não querem colocar os seus jogadores na Série C do Campeonato Brasileiro.
Querem colocar, estou falando o jogador com mais nomeada, né? Não é o jogador desconhecido. A Série C é uma grande vitrine. É por isso que acaba contratando jogador desconhecido. Mesmo problema que está tendo aí o Guarani na competição. Mesmo problema que está tendo o Ituano. Agora, se tem, por exemplo, um treinador que tem amizade, que o jogador tem confiança com aquele treinador, pode ser que o time consiga melhorar nesse aspecto. Por exemplo, o Botafogo da Paraíba contratou o Antônio Carlos Zago. Antônio Carlos Zago é extremamente bem relacionado no mercado e provavelmente, né, o time do Botafogo da Paraíba vai conseguir contratar alguns jogadores mesmo estando na Série C. Então a divisão complica demais para contratar jogadores para disputar um campeonato com baixa visibilidade. Se estivesse na Série B, tanto o Ponte quanto o Guarani teriam montado um time, acredito eu, bem melhor do que os times que foram montados para a disputa da Série C esse ano. 17h38 em Campinas. Continue mandando mensagens. Mande para cá. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio também para você participar do programa de hoje. Lembrando uma vez mais que temos presentes para você participar do programa de hoje. São 4 ingressos para o Etno Wild e também 4 ingressos para Termas de São Pedro. Como é que você faz para participar? Entre lá no canal de vídeos. Lá tem no chat ali onde o pessoal deixa comentários. Você vai ver um link. Entrando no link tem um formulário. Preencha o formulário e você já estará participando do sorteio que será a qualquer momento desse programa. Um recado importante: o ganhador terá que comparecer pessoalmente aqui na Bandeirantes para retirar os presentes. Aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, saída para Valinhos. Pessoalmente. Então, se você não pode vir buscar, são 3 dias úteis. Então amanhã, hoje é terça-feira, amanhã, que é quarta, quinta e sexta, das 9 até 1 da tarde e das 14h30 às 17h30, nos 3 dias úteis. Os horários são os mesmos. Se você não pode vir buscar, por favor, então nem participa, porque você pode ganhar, aí não virá buscar e nós não conseguiremos entregar os presentes. O objetivo é fazer os presentes chegarem até as mãos do ganhador. Então aí você que não pode vir buscar, não participa e dá a oportunidade para quem pode vir buscar e, no caso de ganhar, comparecer aqui para retirar, tá bom? Tá combinado assim? Muito obrigado pela sua compreensão. 17h40 e participe, você que pode vir buscar, participe e boa sorte para você. 17h40, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre Corinthians e América de Cali. O jogo será realizado em Cali, na Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Timão perdeu o primeiro jogo atuando em casa e precisa de um resultado positivo. O provável Corinthians para este jogo, com muitos desfalques, será comandado pelo técnico Ramon Dias, Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu, Martínez, Rian e Maicon Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno. Já a equipe do América de Cali, do técnico Jorge da Silva, com Soto no gol, Candelo, Pestanha, Medina e Mina, Balanta, Carrascal e Barrios, Quinteiro, Vergara e Olgado. Apita o jogo às 9h30 da noite na Colômbia, Jesus Valenzuela da Venezuela. O árbitro de vídeo será o Juan Soto, também da Venezuela. Copa Sul-Americana, segunda rodada, fase de grupos, hoje 9h30, tem América de Cali da Colômbia e Corinthians. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h46 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor
e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, ou se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. 17h48, pois não, o CH chamou, falou. Liga dos Campeões, quartas de final, nesse momento, finalzinho do jogo, né, na Inglaterra, o Arsenal está atropelando o Real Madrid, 3-0, falta um minutinho para o tempo normal terminar, está dando realmente um passeio o Arsenal da Inglaterra no Real Madrid. E na outra partida, né, ainda quartas de final, na Alemanha, a Inter de Milão está fazendo 2-1 por enquanto no Bayern de Munique. Lembrando que amanhã nós teremos 2 jogos pelas quartas de final, jogo de ida, Barcelona e Borussia Dortmund, e Paris Saint-Germain e Aston Villa, Batista. Aqui uma matéria no site da CBF. Representantes dos 20 clubes participantes da Série C do Campeonato Brasileiro 2025 e dirigentes da CBF se reuniram nesta terça-feira, dia 8 de abril, para aprovar novidades nesta edição da competição. O presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, diz a matéria, aproveitou o encontro por videoconferência para anunciar uma premiação recorde para os clubes da Série C. A entidade vai distribuir cerca de 32 milhões de reais aos clubes, entre premiações e cotas. O valor é 20,7% superior ao desembolsado no ano passado. Além de pagar premiação recorde, a CBF ainda vai investir aproximadamente 68 milhões na organização da competição. Transporte, hospedagem, alimentação, custos de arbitragem e dopagem, entre outros gastos para a realização das partidas. Disse o presidente Edinaldo Rodrigues. Foi uma reunião muito importante e democrática. Todos os pontos colocados dos aspectos técnicos, financeiros e administrativos de investimento deste ano em aproximadamente 100 milhões de reais na Série C. É o investimento da CBF no fomento do futebol brasileiro, prosseguiu o presidente Edinaldo Rodrigues. A primeira rodada da Série C do Brasileirão 2025 será aberta no dia 12 de abril. Eu falei aqui 2025, mas a matéria fala 2024. Ou seja, a matéria comete um erro de digitação. Mas claro que é o campeonato de 2025.
E o encerramento da competição está marcado para o dia 26 de outubro. E aí, CH, o que você achou? Não é só o salário do presidente das federações estaduais que foi majorado. Aqui na Série C também teve um aumento de 20,7%, hein, CH? É o chamado cala-boca, né, Batista? Esse Edinaldo, ele é uma piada, cara. Piada. Ele é um paraquedista à frente da... Ele é um político. E todo político faz média. É o que ele sabe fazer, média. Porque não conhece nada de futebol, não tem critério, não sabe como evoluir e melhorar as coisas. E uma coisa é muito clara na minha cabeça: não adianta nada a CBF ter dinheiro e os clubes se arrebentarem financeiramente. Também não é responsabilidade da CBF a gestão dos clubes. Estou separando isso. Mas ele tem que distribuir dinheiro, sim. Porque esse campeonato é complicado, é disputado por times que quase que na maioria estão em grande dificuldade financeira, e ele efetivamente ameniza um pouco essa situação. Não resolve, longe disso, mas ele está fazendo mais do que a obrigação dele. Tem que fazer mesmo, tem que ajudar os seus clubes. Então, que seja assim, né? Ainda bem que ele, de uma maneira ou de outra, se é cala a boca ou não, mas o importante é que a Série C vai ter um pouco mais de estrutura, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Eu já tinha dado uma olhada na matéria aí, e claro que torce para que tudo corra bem, especialmente para os times de Campinas, mas me deu uma vontade de escrever ali para a pessoa que me mandou a matéria. Agora eu vi que está no nosso grupo também, no grupo da Rádio Bandeirantes, escrever assim, mas não vou escrever não, nem vou falar aqui, me deu vontade de falar, mas eu não vou falar. Mas o que me deu vontade de falar foi o seguinte: prosopopeia flácida para ninar bovinos adultos e infantis. Até o bezerrinho dorme com uma conversa dessa quando ele está com fome. Mas vamos em frente. CH já falou o que pensa, vamos lá, só que faça as contas aí, Tigrão. Cada clube da Série C receberia 1.200.000. Certo. Para disputar a competição inteira. Certo. Majorando esse valor em 20,7% vai dar quanto? 20% dá 240 mil, vai para 1,5 milhão. Resolve alguma coisa de 1.200 para 1,5 milhão? Muito, resolve muito. Vai ter que lá no refeitório desse time aí da Série C, vai ter carne só uma vez por semana, ou no resto pé de frango. Cardápio. Resolve muito. O pé de frango é bom, né, Tigrão? Porque assim a gente come e depois palita os dentes com a unha do frango. Com a unha dele. E eu vou falar pra você, eu conheço aí uma pessoa... até Para com isso, gente. Conhecida pé de frango, da família. Tigrão. Eu conheço você, Tigrão. Que pé de frango, irmão? Eu conheço uma... Por quê? Você acha que não vai ser pé de frango? Não, eu acho que na Série C o seu comentário tá perfeito. Tô dizendo que vocês, toda hora, é bom pé de frango. Bom é peito de frango, Tigrão. Sobrecoxa. Ou não? Mas um pé bem feito... É verdade. O pé bem feito, na panela de pressão, depois com molho vermelho, ele solta uma cartilagem. Mas se passar um esmalte vermelho na unha do frango, né? Esmaltinho vermelho e um chimichurri. Eu vou falar pra você, se descer a Costa Guiar, se esse frangão descer a Costa Guiar, faz fila. Ali perto da Saldanha Marinho, lá em cima. Bom, que horror, hein? Que horror. Tomar cuidado, hein, Tigrão? Bom, bota, depois de muita prosopopeia, aê, garoto. Olha, hoje tá no tamanho certo, aí, tá vendo? Hoje dá pra eu ler todas as palavras, sempre assim, viu? Porque não é regulagem minha aqui.
Eu não sei regular esse trem, não. As Doritos que você põe aí, eu leio. Você correria o risco de escalar Jean Dias no duelo contra o Figueirense? Esse é o Fala Galera da Ponte. Atacante foi expulso contra o Concórdia pela Copa do Brasil e ainda não foi julgado para saber se poderá ou não atuar na estreia da Série C. Claro que eu não escalaria. Claro que eu acho que é um risco. Sabe por quê? Porque a automática não precisa de julgamento. É esse que é o detalhe. Se ele fosse julgado e absolvido, aí eu escalaria tranquilo. Porque quando o julgamento ocorre antes do cumprimento da automática, não há necessidade de cumprir a automática. Por isso que ela é chamada de automática. É uma punição prévia. Aí já cumpriu a automática, julga, e o cara é condenado a cumprir um jogo. Já cumpriu. 2 jogos, cumpre mais um. Ou é absolvido, cumpriu uma previamente e não tem crédito. Então, se ele fosse julgado, ou já tivesse sido julgado, ou se for julgado essa semana e for absolvido, eu boto para jogar tranquilo, não preciso nem de nada, papel nenhum da CBF. Agora, sem julgamento, por isso que a gente chama de punição automática. Vai cumprir um jogo na automática, né? Suspensão automática. Então eu não boto para jogar, não. Eu acho que é um risco, sim. Tranquilamente, sem excesso de pessimismo, eu não colocaria. Nem mesmo com um parecer da CBF antes do julgamento. Porque a palavra da CBF, para mim, ela é muito séria, mas eu prefiro aquele ditado que eu aprendi com a minha avó, né? Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Vamos lá pro Fala Galera do Guarani. Provável escalação do Guarani para o começo da Série C. Ou aí tá falando a minha língua. Eu gosto é de bola rolando. Esse negócio de muita prosopopeia flácida para ninar bovinos não é a minha praia. Fred Conte, ok. Guarani acho que não vai conseguir a tempo inscrever um outro goleiro e o Fred vem treinando muito bem. Lucas Justen, ok. Rafael, Lucas Rafael, Lucão e Rafael, porque os dois são charás, né? No nome composto. Rafael e Lucão. E Emerson. Rafael e Lucão é a zaga, ok. Terminou o campeonato bem. Natan veio lá do Red Bull Bragantino, ok. Anderson Leite, segundo volante na dele, ok. E o Pablo Baianinha, a grande atração pela curiosidade que a gente tem daquilo que ele poderá render. E aí é a primeira cara nova com relação ao Campeonato Paulista, além do goleiro, né? Além do Fred Conte. Rafael Bilu na direita, ok, terminou em alta. João Vitor na esquerda, vai bem, fez um bom campeonato. E Samuel, que é cara nova, ou Denis Júnior, que já é conhecido. Você aprova esse time para a estreia contra o Maringá, diante do que está à disposição do treinador no elenco para a estreia, a menos que surja aí algum fato novo, mas, pô, já acabou a terça-feira, já está na hora de entrar em campo. Então, a menos que tenha algum problema médico ou surja um fato novo de milagre, de conseguir escrever aí algum jogador de uma qualidade superior ao que nós estamos vendo na média no Guarani, até a estreia e ele chegue em forma, não acredito, mas está bem escalado, concordo com a escalação. Batista. São 18h01 em Campinas, o Edivalmir Massa. Gente, não falem mal do pé de frango. Eu adoro o pé de frango. E uma canja de pé de frango que a minha esposa faz não é pra toda a boca. E o pé de frango está caro pra dedéu. O pé de frango não tá dando para comprar nem o pé de frango. Aí, ô Edivalmir, você derrubou com a extremidade do membro inferior o suporte sustentáculo de uma das unidades do acampamento. Ou chutou seja, o pé da barraca. Chutou o pau da barraca. Gostei depois dessa você aí, viu? Gostei repete dessa, essa daí. Depois você repete.
Agora, pra quem tava esperando picanha, não tá dando pra comprar pé de frango? Pé de frango? Para que eu... Mas nem pé de frango, o de Valmir tá dizendo que tá caro. Para que eu quero descer. Se não puder comprar o pé de frango, então nós vamos viver o quê? Nós temos aqui bastante sol no Brasil, então... Saúde! Alguém espirrou aqui. Eu tinha uns vasos decorativos aqui em casa, com planta assim, ornamental e tal, tava já meio velha, já tava difícil dela ficar viçosa. Arranquei tudo, troquei a terra e já plantei rabanete. Vou tentar garantir o meu aqui. São 18h03, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. O elenco bugrino em Campinas se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. Primeira partida vai ser no domingo, 16h, no Brinco contra o Maringá. E já dá pra gente esboçar um time do Guarani escalado pelo técnico Maurício Souza para a estreia na Série C, Batista. A gente pensa em Fred Conte no gol, Lucas Justin, Lucas Rafael e Emerson, Natan Camargo, Anderson Leite e Pablo Baianinho, Rafael Bilu, João Victor e Samuel Oldeni Júnior. Esse é um time aí, base, que o técnico Maurício Souza vem escalando nas movimentações, nos treinamentos, e a base que disputou o último Campeonato Paulista, né? A grande maioria desses jogadores já foram titulares na disputa do Campeonato Estadual. No Campeonato Paulista, o Guarani perdeu o João Marcelo e o Matheus Regis, além do Gabriel Mesquita. Então são jogadores aí que saíram, a grande maioria ficou, grande parte ficou, então teremos no Campeonato Brasileiro uma base daquele time que disputou o Campeonato Paulista. Mas o mercado ainda não está fechado, né? A janela de exceção aberta para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais, ela se fecha na próxima sexta-feira e até lá o Guarani está no mercado em busca de mais um goleiro e pelo menos um atacante de beirada. Acertando com esses jogadores, aí o elenco vai estar fechado para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, onde a meta é muito clara, né? O Guarani já deixou isso bem claro até após o Campeonato Paulista. A meta é buscar, num primeiro momento, a classificação à fase seguinte e seguir firme nessa briga, que é disputar a Série C apenas nesta temporada. O Guarani, quem sabe, já no ano que vem, está de volta disputando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. É o que o torcedor bugrino está esperando aí para a competição nacional. As informações do Guarani, aqui no Esporte em Debate. 18h05 em Campinas, a Rocha Autopeças. Quero falar da Rocha Autopeças. Como que está a manutenção aí do seu veículo, hein? Fala pra mim. Atenção para essa dica muito importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E atenção, fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis, não é? E na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. OCH, para você pesquisar, Guarani está contratando um atacante de beirada. Chama Cristiano. 2025 pelo São José. 16 jogos realizados, 1 gol marcado. Ele que jogou ano passado no São Bento. 2024 no São Bento, 15 jogos realizados, 4 gols marcados.
E aí, CH, Cristiano, tem alguma informação? Jogador atacante de beirada. Eu acabei de abrir a ficha dele aqui. Vamos ver se é o mesmo. Não sei se é o mesmo, tá? Tem 23 anos ou 25, Batista? Tem 23 anos. Tudo bem, tô olhando a ficha dele. Eu não lembro do jogador, tá? Posição atacante de beirada, 1,76 m, destro. Jogou a Série A2 pelo São José, confere? Confere. Então, Batista, o São José fez uma campanha regular no campeonato paulista, né? Batista, eu preciso tomar mais informações, né? Deixa eu ver quantos gols o cidadão fez como gols marcados, fez um gol, nenhuma assistência. Precisamos levantar a ficha aqui com mais vagar, Batista, mas a idade, né? A idade recomenda, 23 anos, que é o perfil que o Guarani tem adotado, né? Jogadores mais novos. Agora, eu sinceramente não lembro do jogador e preciso pesquisar um pouco melhor, Batista. E você, Tigrão, conhece, viu jogar no São Bento ou mesmo no São José e na Série A2, né? Vários jogos foram televisionados. Tem alguma informação desse Cristiano ou não? Só vi um jogo do São José contra o Taubaté no jogo de ida. E não me chamou atenção, mas isso não quer dizer nada. Ele foi melhor no São Bento pelos números agora. Pelos números. Ele fez em 15 jogos 4 gols no São Bento. Nada mal para um cara de beirada. Ele fez um gol, praticamente um gol a cada 4 jogos. Um pouquinho menos de 4 jogos. A cada um pouquinho menos de 4 jogos, 3,75 jogos, ele fez um gol. Nada mal. Por não ser um centroavante. Acho que para centroavante é pouco. E no São José... Ele não é centroavante. Eu disse. Ele é jogador de beirada. Para centroavante é pouco, mas para um cara de beirada, um gol a cada 3,75 jogos, nada mal. Razoável, né? Razoável. São Bento. No São José, um gol em 16 jogos e nenhuma assistência. É pouco. Ele foi melhor no São Bento do que no São José. Mas assim, se você me falar, é esse cara que vai resolver? Não, eu acho que ele vem num primeiro momento para ser opção. Claro que nós sabemos, está escalado o Guarani aí, né? Vai o João Vitor na esquerda, falando de beirada, e que é destro, e vai o canhoto do Rafael Bilu. Rafael Bilu do lado direito. É isso, aquele negócio de jogar pés trocados, né? O ponta direita joga na esquerda e o ponta esquerda joga na direita, né? Então, eu acho que vem num primeiro momento para brigar por posição, é jovem, acho que vem em forma, porque estava jogando até esses dias, lembrando que o São José se classificou entre os 8 e nas quartas de final foi eliminado pelo Taubaté, que depois foi eliminado pelo Primavera nas semifinais. Campanha bastante razoável também do São José, alcançou o primeiro objetivo, se passa pelo Taubaté, né? Estaria ali a mais uma etapa para subir, porque sobem 2 só. Então, nas semifinais, os 2 que passam foram o Primavera e o Capivariano, já teria subido. E ficou um pouco distante, porque o Taubaté, mesmo matando o São José, nas quartas de final, também não subiu lá no clássico do Vale do Paraíba. Mas nada mal, teve aí o São José entre os 8 melhores dos 16, né? Que disputaram a Série A2. Então, aliás, 20. Nada mal. Teve uma performance... Não, 16. Bastante... São 16 também na A2. Sim. Nada mal. Nada mal. Se classificou aí entre os 8 que melhor pontuaram. Então, boa sorte para ele, para o Cristiano, que venha, que a gente vai observar melhor, que chegue bem, que chegue motivado. É uma grande oportunidade na vida dele mesmo, nesse primeiro momento sendo a Série C, mas nesse instante vem para ser banco. E depois, claro, na medida que for entrando, se mostrar qualidade,
aí vai brigar por titularidade. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, né? Esse negócio dos gols que ele não marcou pelo São José. Ele estava na Áustria. E a Áustria, o futebol da Áustria, não tem o conhecimento, né, de ser um centro forte do futebol. E aí ele foi repatriado pelo São José. Então o cara, quando vem, não vai para um centro mais avançado. Quando Batista, ele é repatriado, ele vem meio destrambelhado, né? Então, eu levantei alguns números aqui, Batista, que eu acho que são relevantes desse momento dele nos jogos no São José. Foram 24 jogos, 10 vitórias com ele em campo, 8 empates e 6 derrotas. Ele jogou, em média, 45 minutos por jogo. Eu estou falando em média, né? Em nem todos os jogos ele foi titular. Então a gente vai colhendo as informações, né? A campanha, como disse o Tigrão, eu também concordo, uma campanha de respeito na Série 2, esteve entre os 8 melhores, não dá para desprezar isso, mas com certeza o São José queria subir e não conseguiu, nem ficar entre os 4. Isso é lamentável. Mas a campanha dele, o performance dele nos jogos que ele atuou, os 24, é bastante razoável, Batista. E noticiar aqui a morte do José Carlos Hernandes. Ele foi diretor do Guarani, diretor de futebol, na gestão do Leonel Martins de Oliveira, 2006, 2007 e antes em 84, 86 e 87. Foi cremado hoje às 16 horas nos Amarais. Lutou contra um câncer, essa doença terrível, e infelizmente não conseguiu vencê-la. Ao contrário, né? A doença venceu e o José Carlos Hernandes, portanto, nos deixou. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família enlutada e que Deus dê força para suportar esse terrível momento de dor. José Carlos Hernandes era o diretor de futebol do Guarani em 86, naquela final contra a equipe do São Paulo. Final que terminou em 87, né? O campeonato vazou para o outro ano, terminou em fevereiro, mas referente ao campeonato de 86, ele era o diretor de futebol do Guarani. Conheci pessoalmente, conversei várias vezes com José Carlos Hernandes, figura simpaticíssima, boa praça. Recebi essa informação hoje de manhã, fiquei muito chateado, até compartilhei com alguns amigos, que Deus o tenha em bom lugar e que dê à família os tão necessários conforto e aceitação neste momento. Fez um grande trabalho no Guarani em todas as gestões, mas especialmente naquele time do Gainete, de Ricardo Rocha, Evair, João Paulo, Marco Antônio Boiadeiro, Tozinho, Sérgio Neri, o Marco Antônio lateral direito, né? Fez um grande trabalho, sendo Tite estava nesse time, então fez um trabalho sensacional. O Grino de Quatro Costados, um grande desportista e um grande praça, grande profissional também na outra área em que ele atuava, que era a área, se eu não estiver cometendo nenhum equívoco aqui, de brindes corporativos, é isso, Batista? Isso, correto. Brindes corporativos, tá vendo? Eu, inclusive, conversei com ele a respeito, numa empresa onde eu presto serviço, esteve lá, tivemos uma reunião. Grande cara, uma perda muito grande, que Deus o receba de braços abertos e a família, ele era também o diretor, né? Eu falei da final de 86, mas em 88, na final do Paulista contra o Corinthians, o Guarani também perdeu essa final no Estádio Brinco de Ouro, ele era o diretor de futebol. Chamado Jogo do Viola, você vê que não é pouco, né? 2 finais, uma contra o São Paulo, outra contra o Corinthians. Então, grande profissional e vai fazer muita falta.
Que Deus o receba de braços abertos e que ele esteja em paz e com muita luz. Ouvinte no ar, 18 e 17. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, o goleiro é da base. Alguns remanescentes do Campeonato Paulista, a gente nem pode dizer que são os melhores. E muitos desconhecidos. O que eu posso dizer dessa escalação é: seja o que Deus quiser. Um abraço. É só uma correção. Eu falei de 88, mas em 88 era o Cláudio Corrente, né? Não era o José Carlos Hernandes, o diretor de futebol. Era o Cláudio Corrente, Claudião Corrente, nosso amigo, grande amigo, era o diretor de futebol em 88. Aliás, nas duas finais que o Guarani participou do Paulista era o Cláudio Corrente. Em 1988 perdeu para o Corinthians e em 2012, naquela final contra o Santos do Neymar e Ganso, o Guarani perdeu os 2 jogos em São Paulo, no Morumbi. E o Cláudio Corrente era o diretor de futebol nas duas finais. Ouvinte no ar, 18 e 18. Fala, Batista, boa tarde, tudo bem? Ô, Batista, tem alguma coisa estranha nessa questão desse Matheus Guilherme aí? Porque eu estava assistindo o jogo da final, né, de sábado, Capivariano e Primavera, e a emissora que estava transmitindo a Série A2, que é a TV Cultura, os comentaristas da TV Cultura deram como certa a contratação desse rapaz da Ponte Preta. E eu vi, e jogou muito, hein? Ele foi o melhor jogador da decisão. É um grande jogador, viu? Muito melhor do que esses que a Ponte tem aí, tudo na posição. Muito bom jogador, 25 anos. Agora a diretoria da Ponte comeu bronha, né, velho? Se a própria imprensa já estava dando como contratado, já tinha que ter alguma coisa bem amarrada aí, velho. Tá? Agora vem com mimimi, não. Dali o melhorzinho é ele, não sabe? O Baianinho lá joga bem, mas é encrenqueiro. Sei lá, eu não traria o Baianinho, não. Mas esse Matheus Guilherme é um bom jogador, hein? A Ponte perdeu uma chance de botar um... Ele só não é melhor do que o Jean Dias, mas é um grande jogador, viu? Ele joga, ele cai pelos francos, ele joga pela direita, pela esquerda, ele depois vê que o gol que ele fez, ele entrou pelo meio. Ele entrou de surpresa na área, recebeu a bola já do lado esquerdo e meteu na rede. E depois, pelo lado direito, ele sofreu um pênalti. Eu assisti o jogo. O cara joga muito, 25 anos de idade, véio. Bem mais não que esses boi cansados que a Ponte arrumou aí. Vai fazer o quê, né? Primeiro bronha, a verdade é Tonândia. O Avelar, um abraço para você, muito obrigado. Hoje esteve na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, o Hélio Cizenando. Ele, inclusive, trouxe a taça de campeão. Foi um papo muito legal, no ar e fora do ar. Então, o que o Cizenando disse com relação a essa negociação? Que a Ponte estava interessada em 3 jogadores do Capivariano. E o Matheus Guilherme era um deles. O outro era o Baianinho. E tinha mais um, que ele falou que eu estou tentando... o Vinícius Popó. E aí é o seguinte... tinha também o lateral direito, o Ricardo Cerqueira. E aí a Ponte traria esse pacote, mas isso o Hélio Cizenando dizendo, né? Que a Ponte tinha feito uma proposta por esse pacote. Aí depois a Ponte desistiu de contratar os outros jogadores e queria somente o Matheus Guilherme. E aí o Capivariano acabou não aceitando essa negociação e devido à desistência da Ponte em contratar o pacote inteiro. E aí o pacote foi fragmentado, o Vinícius Popó foi para o time do Ituano e o Matheus Guilherme foi para o Atlético.
Então a Ponte tinha assegurado, ou apalavrado, melhor dizendo, esse pacote. Como a Ponte não queria mais o pacote e queria só o Matheus Guilherme, aí o Capivariano também desistiu da negociação. Isso foi o que nos falou hoje no estúdio, não no ar. Ele falou fora do ar, no momento lá que a gente estava batendo um papo, antes do programa entrar no ar, ele contou essa história. E falou uma outra também, que o Pastana ligou para o Capivariano para contratar o Bruno Silva, veterano Bruno Silva, que foi o grande articulador dessa campanha aí do Capivariano. Mas acontece que o Bruno Silva já tinha acertado com o Ituano. Ou seja, o Pastana dormiu de botina. Quando ele ligou para o Capivariano para fazer a contratação, o jogador já estava apalavrado com o Ituano. Ou seja, chegou tarde. Quem chega cedo bebe água limpa. Quem chega tarde tem que ingerir o líquido todo e lameado. Então o Pastana não conseguiu contratar o Bruno Silva, embora tivesse tido o cuidado de fazer a ligação, mas só que tinha que ter feito isso antes, né? Quando ele chegou lá, o Bruno Silva já tinha acertado com o Ituano, que levou mais 2 outros jogadores, inclusive o Vinícius Popó, do time do Capivariano. Então, só para dar a informação aí, o Avelar, que achou um negócio estranho, esse negócio de estar tudo certo com o Matheus Guilherme, e depois, na hora H, o jogador foi parar no Atlético. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Ô, Batista, o presidente da CBF não está fazendo mais que obrigação. Isso aí ele já deveria ter feito há 10 anos, 20 anos atrás. Valorizar mais o futebol, não ficar enfiando dinheiro em dirigente aí, em presidente de confederação aí, para poder segurar ele no cargo. Tá mais do que obrigação, já deveria ter feito isso aí. Um abraço, César Barão Geraldo. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Carlos Batista, amigos da Bandeirantes, Mário Bugrino aqui de São Paulo. Batista, eu vi você falando sobre o aumento das verbas da CBF, só uma provocação, sei que não vai ser, né, mas enfim. Na Série A, a divisão das cotas, né, que vem da CBF, vem da TV, né, acho que grande parte. Da Série C, acho que talvez até por conta da Band, dos outros canais, também é composta por essa verba. Porque na Série A distribuição é feita de acordo com a audiência, né? Então o Flamengo ganha mais, o Corinthians ganha mais, todo mundo ganha mais ali do que outros times. Na Série B foi a mesma coisa no passado, né? O Santos ganhou, sei lá quantas vezes mais que os outros times, supostamente por ter essa audiência. Agora ele pergunta aí, na Série C a divisão vai ser igual? O Guarani e Ponte vão receber mais porque, em tese, Guarani e Ponte, Náutico, sei lá, vão receber mais porque ter essa audiência. Imagino que não, né? Mas é só para provocação aí e debate. Queria ver a opinião de vocês. Grande abraço. Você perguntou e respondeu, né? Não tem divisão, não tem alteração. É um valor único para todos os times que vão disputar o campeonato. Era 1.200.000. Mas com esse aumento foi para cerca de 1,5 milhão, que é um valor muito baixo, mesmo para aqueles times que têm uma folha de pagamento não tão muito alta. O caso da Ponte, com uma folha de 1.400.000, né, que deve inclusive aumentar, porque deve ainda contratar mais algum jogador. Dá para pagar aí uma folha de pagamento. E os outros 5 meses que tem para disputar, né? O campeonato começa em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 6 meses de campeonato. Paga uma folha e o resto. Como é que fica? Ou mesmo o time que tem 1.900.000, 800 de folha, não difere muito, né? Paga quase 2 folhas e aí ainda tem 4 meses. Isso considerando só o período do campeonato.
Mas não é só o período do campeonato. Quando faz o contrato até o fim da temporada, até o fim do ano. E tem que chegar um pouco mais cedo também, né? Quanto tempo faz aí que, no caso da Ponte, do Guarani também, já contratou esses jogadores que estão aí já há bastante tempo treinando com o grupo. Fez o contrato. A partir do momento que fez o contrato, já está pagando, já está correndo o mês, né? Então, realmente, é um valor muito baixo e o regulamento também tinha que modificar para dar um pouco mais de sustentação. Eu estou falando isso, claro, estou puxando aqui a brasa para nossa sardinha, porque os dois de Campinas estão disputando a Série C. Mas, independentemente disso, o campeonato tinha que ser igual ao campeonato da Série B, da Série A e da Série B. 20 times disputando em turno-retorno, 38 rodadas, e aí apura-se igual à Série A, que tem o campeão, com o maior número de pontos igual à Série B também teria o campeão. E no caso da Série C, os 4 subiriam para a Série B, tal qual acontece com a Série B em relação à Série A. Então seria um campeonato um pouco mais extenso e também com um pouco mais de possibilidade de arrecadação com publicidade. 18h28, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h31, sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, bonitão, muito bem cuidado. Então, você vai encontrá-lo com garantia comprovada na Emerson Canadá Veículos.
Isso mesmo! Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço espetacular que cabe no seu bolso. Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. E todos revisados e com garantia, viu? Comprove você mesmo, tá? Faça uma visitinha, vai lá, dá uma olhada no estoque. É um estoque da mais alta qualidade. Mas se não tiver o carro que você está procurando, o Emerson, que é o proprietário, ele tem contato com diversas concessionárias de todas as marcas do Brasil inteiro. Então, ele traz o carro que você está querendo. Então, é uma facilidade, né? Ao invés de ficar procurando por aí, perdendo tempo, gastando combustível, vai direto na Emerson Canadá Veículos, que aí o Emerson vai trazer, você descreve, né, o carro que você está querendo e ele vai trazer o carro, vai oferecer um leque de opções para você escolher. Então, além do estoque, que é show de bola, ele também pode oferecer o carro que você está procurando, um leque de opções para você escolher. O seu seminovo está te esperando na Emerson Canadá Veículos, que tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá, confira! Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, para você que não é de Campinas, e o número 3278-4461. Anotou aí? Então vai lá. De novo, 19, o código de área, e o número 3278-4461. Acesse para saber mais. emersoncanadaveículos.com.br. Rádio Bandeirantes. 18h34, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batistão, boa noite a toda a equipe. Eu acho que o Guarani foi infeliz na dispensa do Álvaro, goleiro da base. Era uma grande promessa, tinha tudo para ser um bom goleiro. Agora tá aí, Mesquita foi embora e vai ter que correr atrás de um goleiro. Não é um goleiro experiente, mas eu acredito que para compor o elenco aí ia ser muito importante. Né, tem um grande futuro aí, é uma boa promessa o Álvaro. E Guarani, Edvaldo Rodrigues de Valinhos. Abraço, Batista. Abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. O Álvaro tem 21 anos, né? Apenas 21 anos, formado na base do Guarani. E poderia, neste momento, servir, mas o Guarani está no mercado e vai trazer aí um goleiro mais experiente. Mais um ouvinte. Fala, Batista, é o Edmilson, tudo bem por aí? Com relação à questão dos árbitros serem registrados ou profissionalizados, funcionários diretos da entidade organizadora do futebol, uma pergunta ou uma dúvida. Na situação atual em que eles recebem como pessoa jurídica, ou seja, emitem faturas para receber o valor combinado das atuações e do trabalho, uma parte disso é definido como direito de imagem, porque é muito coerente que eu seja, verdade? Assim como os jogadores, eles fazem parte do espetáculo, então teriam o direito, estaria intrínseco esse direito de imagem também a receber por eles. Você pode me explicar isso? E caso sejam registrados, ou seja, entrem como funcionários da CBF ou das federações, aí sim se poderia pagar uma parte por CLT, carteira de trabalho, e outra parte por direitos de imagem, assim como é feito com os jogadores. Esclarece para nós aí, Batista. Abraço. Quer deixar para mim essa daí? Edmilson Lobo.
Veja, no caso do jogador, né? Porque ele falou que poderia pagar igual ao jogador. Não. Tem que ter uma lei para isso. No caso do jogador, existe uma lei. 40% dos vencimentos podem entrar como direito de imagem. E aí o jogador emite uma nota fiscal. Mas 60%, ou seja, a maior parte tem que ser a carteira de trabalho. Existe uma lei para isso. No caso do árbitro, não tem lei para isso, então não pode ser dessa maneira. Pois não, Tigrão? Não, é muito simples. Um abraço para o Edmilson, que está todo dia com a gente, é grande amigo, grande profissional, grande repórter. Edmilson, é o seguinte, o jogador, ele tem um contrato com o clube por um período determinado. O árbitro não tem contrato, ele é um prestador de serviço. Ele faz parte do quadro de árbitro e ele é pago por tarefa. Ele é um tarefeiro. Como tal, se ele apitar, digamos que ele tem uma remuneração de 6 mil por jogo. Eu não sei quanto é. Sei que o da FIFA é um pouco mais, o que não é FIFA é um pouco menos, mas só para exemplificar em números. 6 mil por jogo com as despesas pagas. O que é despesa? Hotel, refeição e deslocamento, passagem aérea, etc. Muito bem, muito bem. O cara é de São Paulo e vem apitar um jogo em Campinas. Aí é gasolina e pedágio. E mais refeição. Muito bom. Aí ele ganha 6 mil por jogo, por hipótese, e ele apitou 4 jogos no mês. No outro mês, ele apitou 3 jogos. Então, no primeiro mês, ele vai emitir uma nota fiscal de prestação de serviço de R$24 mil. No segundo mês, ele vai emitir uma nota fiscal no valor de R$18 mil. Primeiro, que não tem a lei que autoriza ele ter direito de imagem. Segundo, que não daria para fazer um percentual fixo. É 60% por fora e 40%, aliás, 60% na carteira e 40% com nota fiscal. Fora da carteira, não é por fora, sonegando, fora da carteira. Não dá, porque o salário dele é variável. Aliás, o rendimento, a retirada dele é variável de acordo com a tarefa cumprida. E quanto que ele paga? Ele emite a nota fiscal, recebe 3 jogos, se for 6 mil, 18 mil, 4 jogos, 24 mil, 5 jogos, 30 mil, e ele paga o imposto referente à nota que ele emitiu naquele valor. E quanto é o imposto? Depende da personalidade jurídica da empresa que ele constituiu. Por exemplo, se ele for funcionário público, ele não pode ter uma empresa. Não pode. Tem que ter a empresa em nome de alguém, é o CBF. Tá, vou mandar a nota, mas tá no nome da minha mulher, tudo bem? Então tem uma série de detalhes. E quanto que é a alíquota de imposto? O Edivalmir Massa está nos ouvindo, se quiser depois mandar uma mensagem aí, para até contribuir. Mas depende da personalidade jurídica. Cada CNAE, que é a atividade fim da empresa, que é a classificação da empresa, paga uma alíquota, né? Se ele tiver, por exemplo, uma ME, vai depender do valor que ele vai acumulando ao longo do mês, ou ao longo do ano, perdão, e vai subindo, sendo uma microempresa, uma optante do Simples Nacional, vai subindo a alíquota de acordo com o volume de notas que ele vai emitindo, né? Se ele tiver uma MEI, aí ele paga R$70 por mês, independente do que ele emitiu ou não. Só que a MEI, que é o microempreendedor individual, ela pode emitir no máximo R$81 mil por ano. Então daria aí 7.800, 7.700, coisa em torno disso, por mês. Aí não é suficiente a MEI. Então ele tem que ter uma empresa, ele tem que ser ME, optante do Simples Nacional, uma EPP, coisa do tipo. Cada uma, e dependendo da atividade fim, ela tem uma alíquota de imposto por nota emitida, além do acumulado que vai subindo esta alíquota percentual. Então não dá para existir de forma nenhuma o percentual 40% direito de imagem e 60% na carteira profissional por 2 aspectos. Primeiro, que não tem a lei que regulamenta isso. E segundo, o salário não é um salário contratual fixo. O árbitro é um tarefeiro e ganha pelas tarefas executadas no mês.
leia-se como tarefa o número de jogos que ele apita. Ficou claro, CB? Sim, muito claro, 18h42, olha, o horário do jogo da Ponte contra o Figueirense não vai se modificar. Jogo marcado para sábado às 16 horas. 2 jogos terão os horários modificados. A CBF ainda vai confirmar. Ituano e Brusque vai passar para as 17 horas. Jogo sábado, dia 12. E no sábado também, dia 12, CSA e Anápolis. Esses 2 jogos devem passar para as 17 horas. A Ponte joga às 4 da tarde contra o Figueirense e esse horário já está confirmado e não vai ter alteração. 18h43, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. Boa noite, Carlos Henrique. Um abraço a todos aí da mesa. Vamos lá, vamos acreditar que o Guarani vai fazer uma boa campanha na Série C e vamos lutar para subir. Vamos voltar para a Série B rápido, mas vai ser esse ano ainda. Não precisa ser campeão. Subiu já tá bom. Um abraço a todos. Pico, da turma do Cambuí de Campinas. Valeu, Pico. Um abraço, muito obrigado. Boa noite, jovens. Seu Tigrão, a turma como é que é? Arthur será titular na zaga. Valentim vai mesclar esse time como no Paulista. Se arrastava no segundo tempo. Carlos do Jardim do Lago. Bom, os times que o Valentim se utilizou para a disputa dos jogos treino, ele mantém a plataforma com 3 zagueiros. E o Arthur jogando na lateral esquerda. Não na zaga. Na zaga é o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos é zagueiro. Quando ele sai mais como um meia do que um lateral esquerdo. E o Arthur é efetivamente o lateral esquerdo nesse esquema aí do técnico Valentim. Vai continuar utilizando exatamente esse mesmo esquema. Aliás, é o seguinte, só repetir aqui, né? O time que jogou, que fez o último jogo treino, o time da Ponte acabou perdendo para a Portuguesa e jogou essa partida, esse jogo treino com Diogo Silva, Maguinho, Darley Santos, Simon, Danilo Barcelos e Arthur, Dudu, Luiz Felipe, Serginho, Diego Tavares e Bruno Lopes. Esse foi o time que começou. Claro que no segundo tempo entrou um outro time completamente reserva e não teve, portanto, né, possibilidade de mescla. Um time considerado titular no primeiro tempo e um time considerado reserva no segundo tempo. O mesmo aconteceu no jogo treino que a Ponte fez aqui em Campinas. Diogo no gol, Maguinho, Vicente Concha, Sérgio Rafael e Danilo Barcelos, portanto, mantendo os 3 zagueiros e Arthur na lateral esquerda. Lucas Cândido, Luiz Felipe, Serginho no meio campo e no ataque Bruno Lopes e Vitor Andrade. Portanto, pequenas modificações, né, do primeiro jogo treino com relação ao segundo jogo treino. Aliás, eu disse, aquele time que eu passei, eu falei Portuguesa. Portuguesa é esse que eu acabei de passar. Aquele outro foi contra a Inter de Limeira, sofrendo pequenas alterações, portanto, né? Então, provavelmente, para jogar contra o Figueirense, no sábado, se não tiver nenhuma alteração, às 4 da tarde, o técnico da Ponte vai mandar a campo Diogo Silva, Maguinho na lateral, Darley Santos, Simon e Danilo Barcelos.
é o trio de zagueiros e Arthur na lateral esquerda. Dudu, Luiz Felipe e Serginho no meio e Diego Tavares e Bruno Lopes lá na frente. E aí, CH, o que você acha desse time da Macaca para estrear sábado, 4 da tarde, contra o Figueirense? Eu vou falar pelo time da Ponte, porque eu conheço pouco o Figueirense. Eu não sei se o time da Ponte dá conta. Espero que dê. Se manter a mesma aplicação tática do Campeonato Paulista, provavelmente a Ponte vai fazer um jogo interessante contra o Figueirense, independente da qualidade técnica. Tá faltando gente, né, Batista? Tá faltando gente. Cadê o Léo Oliveira nesse meio campo? Cadê ele? O Elvis não aparece ainda. Falta o Jean Dias, que não deve jogar. Então é um time com um meio campo, na minha modesta opinião, com alguns problemas, e na frente é uma grande incógnita. Não tem o Jean Dias, o Gé, os caras que a gente sabe que bota para jogar, que eles resolvem, não estarão em campo. Isso quer dizer o quê? Nada. Eu estou falando no campo teórico, antes da bola rolar. Não é? Mas me parece que se for esse o time, por exemplo, o Serginho por dentro eu gosto. Acho que ele é um jogador interessante. Né? Acho que a zaga vai ser essa mesmo, inclusive eu acho que essa primeira linha inteirinha titular, Maguinho, Danley, Simon, Barcelos e Arthur. Aí não tem segredo, né? Me parece que o Dudu agora, melhor condicionado, vai ser o titular na cabeça da área ali, como primeiro volante do técnico Alberto Valentim, e daí para frente tem uma série de variações. Por isso que eu prefiro esperar um pouquinho para fazer um juízo de valores, mas está faltando gente nesse time aí, Batista. E para você, Tigrão, quer que repita o time ou você pegou aí o time quando passei aqui no ar? Peguei sim. Não é esse esquema tático não, hein? Ou o Arthur é o terceiro zagueiro, ou ele é o lateral esquerdo, ou ele é o segunda linha ofensiva, com o Barcelos e lateral esquerdo. Escalar o Barcelos como terceiro zagueiro, ele não jogou nenhuma vez assim. Mas não foi isso que o Alberto Valentim nos falou quando esteve aqui e participou do programa. Foi isso sim. Os Donos da Bola. Foi isso sim. E a pergunta foi eu que fiz. Ou foi o CH, não me lembro. Ele disse que o lado esquerdo, ele pode usar ora um como lateral esquerdo e o outro segunda linha ofensiva, e às vezes eles invertem. Então, por exemplo, pode sair o Arthur para fazer quase que o terceiro homem de ataque lá pelo lado esquerdo, segunda linha ofensiva, chamada dobra. E aí o Barcelos é o lateral esquerdo. E às vezes eles invertem. O Arthur fica e o Barcelos faz a segunda linha. Então tem a variação do Arthur ou ele faz o lado esquerdo sendo o primeiro ou segunda linha, ou ele vira o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Agora, o Barcelos como terceiro zagueiro, não. Por favor. Aí eu vou até o fim. Ele não tem essa característica, não tem impulsão, não tem posicionamento e não tem velocidade para fazer uma cobertura pelo lado esquerdo quando o lateral descer. Então, o Barcelos vai ser ora lateral esquerdo, e ora ele vai ser segunda linha ofensiva. E quando ele faz a segunda linha ofensiva, vou explicar de novo, ele faz realmente o cara mais próximo da beirada, ou ele faz uma função híbrida, fechando um quarto homem de meio campo, uma espécie de terceiro volante. Então a Ponte vai variar de um 4-4-2 para um 4-3-3, mas não tem três zagueiros, a menos que seja fixado o Arthur como quarto zagueiro mesmo, aí o Barcelos, ortodoxicamente, o Arthur de forma conservadora o Barcelos vira o lateral esquerdo, ponto. Jogando os dois e o Arthur não sendo o terceiro zagueiro, a Ponte vai num 4-3-3 com variações para um 4-4-2. São 18 horas e 51 minutos de intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, no fechamento da rodada, jogando em Goiânia, o Atlético Goianiense venceu o Atlético pelo placar de 4-2. A segunda rodada começa já nesta quinta-feira, com o Atlético Paranaense e Criciúma, prosseguirá no sábado e também no domingo. Hoje é dia de Libertadores e Copa Sul-Americana. Pela Copa Libertadores da América, o time do Botafogo entra em campo buscando a reabilitação. 7 da noite no Newton Santos, Grupo A, segunda rodada, tem Botafogo e Carabobo. Hoje destaque também para o River Plate, 9h30 da noite, no Monumental de Núñez, pega o Barcelona de Guayaquil. Já pela Copa Sul-Americana, hoje, 7 da noite, tem Independiente da Argentina e Boston River do Uruguai, Grêmio e Atlético Grau do Peru, além de Caracas e Cienciano. 9h30 da noite, América de Cali e Corinthians, Godoy Cruz e Esportivo Luquenho, Vasco e Acadêmica Porto Cabello da Venezuela. São esses os jogos da segunda rodada, fase de grupos Libertadores e Sul-Americana nesta terça-feira. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 56 minutos em Campinas.
Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, tem também petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks e tem bom atendimento. Olha, o ambiente é agradável, o espaço é todo ele climatizado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Então anote aí o WhatsApp dele, 97410 6068. 97410 6068. Anote aí o endereço. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, no centro de Campinas, ali, bem próximo da Moraes Salles e próximo também da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ei, Batista, boa noite. José Carlos, campineiro. Hoje, residindo em São Sebastião, litoral norte, centro de São Sebastião. Eu gostaria de saber se vocês têm conhecimento de um goleiro chamado Nicanor, jogou no Guarani, e Pitico, jogador da Ponte Preta. Em que época foi? Será que o pessoal aí saberia me dizer? O CH ou então o Tigrão? Ou alguém aí da equipe? Muito obrigado, uma boa noite. Ouço o seu programa todos os dias. E até uma próxima oportunidade. Abraço, muito obrigado. Conheço São Sebastião. Já tive lá no final de ano, né? Nessa época que a gente fica aí bondeando. E eu estive lá com a família. Aliás, estava numa praia e aí saí caminhando. Quando retornei, o meu cunhado, Jorge Tinte, estava comigo. E aí, tô procurando o Jorge Tinte, não acho, e vi uma montanha de latas. E aí, daqui a pouco, saiu lá de dentro da montanha de latas o meu cunhado Jorge Tinte. Ou seja, enquanto eu fui fazer a caminhada, ele tomou 120 latinhas. O cara realmente dá um tapa forte no beiço. Mas vamos lá, Tigrão, você e o CH foram citados Sim. aí pelo nosso ouvinte. Não, o Nicanor jogou no Guarani, goleiro, no finalzinho da década de 50, até 59. A partir de 60, pouquinho para frente do meio do ano, apareceu um dos maiores goleiros da história do Guarani, chamado Dimas Monteiro, que foi depois treinador de goleiros no Guarani e na Ponte, aliás, responsável por aquela performance estupenda do Carlos Roberto Galo na Ponte. O treinador dele era o Dimas Monteiro. E o outro que ele perguntou é o Pitico, né? Pitico era o quarto zagueiro da Ponte, um dos zagueiros, num time da Ponte que tinha Bruninho, Carlito Roberto, Pitico e Carlinhos, o lateral esquerdo. É isso. O década de 50 também, comecinho da década de 60, o Pitico. Na Ponte, que aliás reside em Campinas, eu não tenho informação
se o Pitico ainda é bastante já veterano, bastante idoso, se o Pitico ainda está com a gente ou não, se o Edu estiver ouvindo. Eu não gosto de ficar dizendo já nos deixou, porque eu não tenho a certeza. Mas eu, inclusive, conheci alguns familiares do Pitico, né? Formou num time da Ponte, que estava em campo naquele jogo fenomenal da década de 50, no finalzinho, da chamada quebra das 5 coroas. O Palmeiras tinha conseguido ganhar 5 títulos consecutivos, mas incluindo aí esses torneios curtos, internacionais e tal. E aí o Palmeiras veio jogar contra a Ponte, com todo esse cartel, e a Ponte ganhou por 3-1, 3 gols de Noca. O Pitico estava nesse jogo. São 19h02 em Campinas, mais 5 minutos, tá? Para você participar aqui do sorteio de hoje. Mais 5 minutinhos eu vou fazer o sorteio. Então entre agora, dá tempo, com tranquilidade, entre lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 4 ingressos para o Etno Wild e mais 4 ingressos para Termas de São Pedro. Então serão 2 ganhadores, tá? Um ganhador para 4 ingressos para o Etno Wild. E mais um ganhador para 4 ingressos do Termas de São Pedro. Entre lá, dá tempo. Tem um link lá no chat, onde o pessoal ali faz comentários. Aí você entra lá, preencha o formulário, que é a condição obrigatória para você participar do sorteio, tá bom? É um sorteio eletrônico, então preencha direitinho, não basta colocar apelido, não, tem que preencher lá com o nome completo, lá tem tudo o que você necessita para participar do sorteio. Então é só seguir o que está pedindo lá o formulário, tá bom? Então entre lá, participe e boa sorte para você. Um abraço para o Newton Levantese, Ponte Pretano, da pele até o osso, pertence à diretoria da Ponte Preta, informando o Tigrão, Pitico já é falecido. Portanto, informação aqui do Newton Levantese, Pitico já nos deixou. Obrigado, Levantese. Eu tinha essa quase que convicção plena, mas é muito desagradável, né? A gente vir dizer, não, já nos deixou tal. Como eu falei outro dia do Wilson Neri, que está muito doente, foi treinador da Ponte, inclusive naquele time B que a Ponte montou em 89, fui fazer um jogo lá no Independência, em Belo Horizonte. Edmilson Garcia falou com a gente agora há pouco, fomos juntos. Era o Wilson Neri lá e o time A disputando o acesso. Em 89 subiu, eram 2 treinadores pela primeira vez na história da Ponte, Osmar Guarnelli e Nicanor de Carvalho Júnior. Então outro dia eu falei do Wilson, aí veio a correção, por isso que eu não quis falar do Pitico, mas eu tinha 99,9% de certeza de que ele já não estava mais entre nós, lamentavelmente. 19h05, os temas do programa de hoje que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um deles para colocar a sua opinião. Tema 1, atenção, comentaristas. Pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O Flamengo anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do meio-campista Gerson. O capitão do Flamengo tinha vínculo até 2027 e se estendeu até 2030. Então ainda estava vigente o contrato, né, até 2027, mas estendeu até 2030. O clube reajustou os valores, apesar de não ter chegado ao que o jogador havia pedido, e também o pagamento de luvas, com prazo de quitação mais breve, né? Queria antecipação, o Flamengo não concordou. Mas o acordo fará do capitão
o jogador com o contrato mais longo até 2030. Ele não terá o maior salário do elenco do Flamengo, mas receberá um aumento que foi considerado pelo pai dele, que estava na negociação, satisfatório. A valorização teve o aval do técnico Felipe Luiz. Pauta 2. Luiz Gustavo recebe alta, mas ainda não pode voltar a treinar com o São Paulo. Volante se recupera de um quadro de tromboembolismo pulmonar e não está mais no hospital Albert Einstein. Estava internado, mas já saiu do hospital. Luiz Gustavo seguirá sendo medicado e terá novamente uma avaliação dos médicos daqui mais ou menos 10 dias. E a pauta 3. O ex-goleiro Ailton Correia de Arruda, o Manga, morreu aos 87 anos na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro. Um dos grandes ídolos da história do Botafogo e do Internacional, o ex-atleta estava internado no Hospital Rio Barra e lutava contra um câncer de próstata. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Eu quero falar dessa renovação de contrato até 2030 do Gerson, que hoje seguramente é um dos principais meio-campistas do futebol brasileiro. Gerson, que bateu na Europa, acabou não dando certo, e no Flamengo ele reencontrou o seu futebol, um jogador de extrema capacidade. Até na seleção brasileira ele consegue se salvar, porque ele joga muito. Um meia, um segundo volante, um número 8, não é? Que chega na frente, tem personalidade, bom passe, né? Quando precisa marcar também marca. Então, bom para o Flamengo, até 2030, com valorização, evidentemente, mas ele, apesar do contrato mais longo, ele não é ainda o principal salário do Flamengo. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje para colocar a sua opinião? Vou falar do Manga, até para prestar uma homenagem póstuma aqui, e quero fazer antes uma correção. Eu disse desse jogo da quebra das 5 coroas em 51, nesse jogo não estava o Pitico, e eu falei 3 gols de Noca, mas eu me confundi. Foram 3 gols de Isaldo, centroavante da Ponte na época, muito forte fisicamente. 3-1 para a Ponte diante do Palmeiras. E o goleiro foi uma lenda, hein? Ciasca. Esse com certeza, já tenho aí essa informação convicta, infelizmente, mas o Ciasca já nos deixou também há vários anos, né? Então tá aí, só fazendo essa correção, e quero prestar uma homenagem póstuma aqui ao Manga, que sempre dava entrevistas para o Milton Neves no Domingo Esportivo da Bandeirantes. O Milton adora o Manga, inclusive o ajudou muito. O Manga estava morando lá no Retiro dos Artistas. Até a última informação que eu tive, conseguiram uma casinha lá arrumadinha para ele e para a esposa. O Manga, que jogou muito tempo fora do país, né? E em função disso, aqui na América do Sul, ele falava um português, quase que um portunhol, quer dizer, ele não conseguia mais falar o português fluente, o Manga, mas fazia-se entender perfeitamente. Eu queria aqui nesse momento até mandar um grande abraço para o Milton Neves, que foi extremamente caridoso e carinhoso com o Manga, praticou exercício de solidariedade, de filantropia, várias vezes encampando aí algumas campanhas de arrecadação de fundos, onde ele também participava de maneira muito significativa, porque o Manga vivia uma situação bastante difícil, financeiramente falando. Para quem viu, eu vi o Manga, mas eu me lembro do Manga um pouquinho no Botafogo,
E me lembro, eu era muito criança e me lembro mais do Manga no Internacional de Porto Alegre. Se qualquer torcedor do Inter da época, do final da década de 70, for perguntado sobre o maior goleiro que ele viu jogar com a camisa do Inter, aqueles que estavam acompanhando na época, certamente o Manga será o mais citado. Para muitos, o maior goleiro da história do futebol brasileiro. Não teve uma história tão gloriosa na seleção brasileira como o bicampeão mundial Gilmar dos Santos Neves. Não teve uma trajetória tão gloriosa como a do Tafarel, pegando pênaltis, etc. O Emerson Leão, o Carlos, todos com 3 copas nas costas. Mas o Manga, apesar de não ter essa performance de seleção brasileira, como alguns nomes que eu citei aqui, para muitos que acompanharam a carreira dele mais do que eu, que são mais experientes, que viveram mais, que acompanharam mais lá atrás, quando eu não me lembro, eu vi um pouco. São unânimes em dizer, o maior goleiro da história do futebol brasileiro, em termos de clubes, em todos os tempos. Então, rendo aqui a minha homenagem ao Manguita, à esposa e a todos os familiares, aqueles que ainda também estão neste plano, e coloco aqui de coração essa lembrança de um monstro no gol, um goleiro espetacular e que em muito dignificou o futebol brasileiro aqui e fora do Brasil. E antes do encerramento do programa, dedico aqui a minha participação no Esporte em Debate de hoje à memória de Manga, um goleiro acima da média, excepcional, extraordinário e genial. 19h13, e o ouvinte que mandou aqui a página do site do Milton Neves, que fim levou, falando do Pitico. O Newton Levantese já tinha passado a informação do falecimento, mas aqui no site do Milton Neves, Pitico, nascido Agenor Epifânio, em 2 de agosto de 1926, em Campinas, faleceu aos 84 anos, no dia 24 de setembro de 2010. Vítima de problemas pulmonares. Muito obrigado aí por ter enviado aqui a página do site do Milton Neves, que fim levou. Então, Pitico morreu em 2010. 19h14, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Eu sou o Gesto, torcedor da Ponte Preta de Mauá. Batista, isso aí é puro o que o Neto falou, Batista. Do jeito que vai o futebol brasileiro aí, essas equipes pequenas do interior vai subir muito, é igual o Neto falou. Não vai chegar até 2030, não. 2030 eu acho que não existe mais Ponte Preta, Guarani. Esses times do interior não vai existir nenhum. Porque vai pagar salário com o quê? Os caras pagar uma mixaria dessa aí de 1,5 milhão para disputar um campeonato de mais de 6 meses, o clube vai fazer para pagar o jogador? Essa federação aí tá por fora, cara. Esse presidente aí é péssimo. Esse presidente aí, ele tinha que bancar o salário dos clubes para disputar esses campeonatos. Mais um. Oi, Batista. Aqui é o Hermes, Ponte Pretana de Valinhos, tudo bem? Ô, Batista, em relação à contratação aí da Ponte, em relação ao Capivariano, né? É obrigação de trazer esses 4 jogadores para poder trazer o Matheus, né? O atacante. Eu acho que a Ponte está correta, porque por causa de um jogador você trazer 4, né? É muita coisa, porque a Ponte já está com a folha salarial exonerada, né? Onerada. Tá a maior folha de pagamento da Série C. E outra, trazer jogador para vir aí para ser banco ou disputar a posição, não compensa, na minha opinião, né? O Cerqueira, lateral esquerda, a Ponte já tem Arthur, tem o Barcelos. Volante, a Ponte tem um monte de volante. E atacante, no caso do Baianinho, a Ponte já tem Vitor Andrade, tem o Toró agora, tem o Everton Brito.
Né, Batista? Então eu acho que não ia virar, né? Não ia dar certo mesmo. Então eu acho que por um lado foi melhor assim essa desistência aí, né, dos dois lados. Queria que vocês comentassem. Em relação ao Popó, a Ponte acho que não teve interesse, porque a Ponte já está com o Danley, mais o monte de centroavante, o Gé, né, que vai voltar. Então, também acho que não teria interesse. Por isso, eu queria que vocês comentassem aí, Tigrão, hein? Um abraço, hein? Fique com Deus. Abraço, amém. Fica com Deus também. Já passamos pelo tema. Boa tarde, Batistão. Agora vai. Não sei se já é oficial, mas esse Cristiano que o Bugrão tá contratando é bom demais. Vai arrebentar. Vi muito jogo dele no São Bento. Vai brilhar no Bugre. Luiz de la Torre, de Campinas. Terra do Bugrão. Diz aqui o de la Torre. Já está oficial, sim, aliás, já está treinando esse jogador Cristiano Robert do Amaral, 23 anos, jogador também com passagens pelo Sport e Coritiba. Já está treinando, portanto, né? Não, assim, o Guarani não anunciou. Informação de fontes que eu tenho, que o jogador já está treinando, mas o Guarani ainda não oficializou, entendeu? Então é oficial, mas não tem ainda o anúncio do Guarani nas redes sociais. Mas ele já está treinando com o grupo. E os comentaristas já falaram nesse programa a respeito do jogador. Parece que o CH, né, ficou de dar uma pesquisada com um pouco mais de profundidade a falar dele. Deu tempo de pesquisar aí ou não, hein, CH? Não deu, Batista. Sinceramente não deu. Mas pelo que eu tive de informação, e foi de bate-pronto, né, que você trouxe a informação, tem muitos números que recomendam o jogador. Eu queria lembrar dele, Batista, mas eu não consegui lembrar. Não é? Até assisti alguma coisa na internet, naquele momento que você anunciou, mas eu fico com a mesma opinião de algum tempo. Ele é bom jogador, sim, Batista. Ele é bom jogador. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e o Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Atenção, vamos para o sorteio. 4 ingressos inicialmente para o Etno Wild. 4 ingressos para o primeiro ganhador, serão 2. Cleidinaldo Alves Mascarenhas. Parabéns, 19 o código de área e o número 98829 e os 4 números finais que não vou divulgar, evidentemente.
Cleidinaldo Alves Mascarenhas. Ele que ganhou, portanto, os 4 ingressos do Etno Wild. Agora, Termas de São Pedro, também 4 ingressos. Atenção! Denis Henrique dos Santos, 19, o código de área, o número 99579 e os 4 números finais que, claro, não vou divulgar. Denis Henrique dos Santos ganhou 4 ingressos para Termas de São Pedro. Os ganhadores precisam, obrigatoriamente, comparecer aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. É obrigatório a presença do ganhador. 3 dias úteis. Amanhã, que é quarta-feira, quinta e sexta, das 9 da manhã até 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. É só chegar aqui na recepção, você vai falar com a Linda Franciele, que é a nossa recepcionista, né? Então ela vai receber, assim como ela recebe todos que comparecem aqui com aquele largo sorriso que chega até dar, assim, um brilho forte nos olhos, né? Porque quando ela sorri, você vê aquele brilho de aço que aparece realmente espetacular. A Franciele. Então compareça, venha retirar os seus prêmios e muito obrigado para todos aqueles que participaram. Só 2 ganharam no caso de hoje, né? Mas a única maneira que você tem de saber se você vai ganhar ou não é participando, não é verdade? Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Fala. Boa noite, Batista. Boa noite para todos. Até que enfim vai começar a Série C. Como o Batista fala do torneio da Cana, a Série C é um campeonato com um nível mais ou menos parecido com a Champions League. Mas falando sério agora, ainda bem que vai começar, porque é muito ruim ficar sem jogo do Bugre. Já tá dando até ansiedade para voltar a ver o time jogar. E vamos lá, eu tô confiante que o Bugre vai fazer uma boa campanha esse ano e vai voltar para a Série B, lugar de nunca deveria ter saído. Que é o Rafael de Campinas, eu não sou o João Dias, mas ouço o programa de vocês todos os dias. Aê! Sensacional! Muito obrigado, viu? Bom, para nós é a nossa Champions League. Adianta eu ficar aqui preocupado com a Champions? Aliás, ô CH, você que estava assistindo aí, terminou, como é que foi o negócio? O Arsenal tacou 3-0 no Real Madrid no jogo de ida. E na Mas partida o Quarteto de ida Mágico não também, jogou? em Munique, 1 para o Bayern, 2 para Inter de Milão. Então, 2 resultados aí bem interessantes. Amanhã tem mais. Enfim, semana que vem, esses 3-0, tenho a impressão que se não for revertido pelo Real Madrid, o professor Ancelotti pode entrar na pista. Batista. O Quarteto Mágico do Real Madrid não jogou, CH? Jogou. E tomou 3? Entrou em campo, né? Ah, bom, aí tá explicado. Então entrou em campo, né? Mas eles evoluíram, né? Eles evoluíram. Rodrigo, né? Vini Júnior. Evoluíram. A última vez que eles estiveram juntos foi 4 para a Argentina. Já melhorou. Foi para 3. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, vamos ver aqui o Na Lata de hoje, programado pela nossa produção. Comitê da CBF confirma erro em pênalti que decretou a derrota do Sport para o Palmeiras. Por conta disso, a CBF afastou os árbitros após o parecer técnico e o Sport deve acionar o STJD
para apurar possível infração na condução da partida. Na sua opinião, Tigrão, estamos passando pelo pior momento da arbitragem brasileira em toda a história? Sim. E para você, CH, qual é a sua reflexão? Sim. Vamos lá, CH, eu continuo com você. Qual o resultado do jogo de daqui a pouco entre América de Cali e Corinthians na Colômbia? Segunda rodada da Copa Sul-Americana. América, Corinthians ou empate? Empate. E para você, Tigrão, tá aí com o seu palpitômetro ligado ou ele está sem bateria? O América de Cali é um... Não, tá ligadaço. O América de Cali é um dos grandes da Colômbia. O futebol da Colômbia vive um bom momento. E detalhe, não tem problema de altitude. A altitude aqui é 700 e poucos metros em São Paulo. 716, se eu não estiver enganado. 700 e pouco. E lá é 1.018 metros de altitude. Quer dizer, a diferença é pequena. A altitude começa a incomodar a partir de 2.000 metros. Então nem isso o Corinthians poderá colocar, de repente, como justificativa. Mas o favorito é o América e eu me darei muito satisfeito, me sentirei muito satisfeito com um empate do Corinthians lá. Eu sigo com você, Tigrão. Cardiologista que cuidou de Paulo Henrique Ganso se emociona após ver Meia voltar a jogar. O camisa 10 enfrentou um susto no início de 2025 ao ser diagnosticado com miocardite. É uma inflamação no músculo do coração que o afastou dos campos por quase 2 meses. É bom ver Paulo Henrique Ganso voltar aos gramados. Qual é a sua opinião sobre o Paulo Henrique Ganso? É ótimo vê-lo voltar. É um dos últimos românticos. É um craque. Condição física o atrapalha muito. Muitas contusões, 3 cirurgias de joelho, agora problema de coração. Mas é ótimo e prazeroso vê-lo voltar a tocar na bola. E para você, CH, suas considerações, PH Ganso. Ele é craque, Batista, ele é diferente, é um dos últimos camisas 10 que o Brasil tem. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque além do jogador, que a gente admira muito, tem o ser humano, né? E ele tem que continuar a vida dele. Foi uma grande notícia e que Deus possa abençoá-lo e ele continuar nos enchendo, né? Com esse futebol, né? Enchendo no bom sentido. O prazer de vê-lo jogar. Que bom, grande notícia, Batista. E o Carlos Lemos Matozinho tá dizendo: o pé de frango tá bem mais caro que coxa. E sobre coxa, tem colágeno tipo 2. Grande abraço. Muito obrigado, Carlos Matozinho, pela informação. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço para o Matozinho, mas eu continuo preferindo coxa e sobrecoxa. Boa noite. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, boa noite. Boa noite a todos, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Mas, agradeço de coração todos aqueles que mandaram para cá mensagens. E amanhã, 11h30, tem o Nossa Área com a apresentação do CH. E às 5 da tarde, comigo de volta, o Esporte em Debate. Na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br.
7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta terça-feira. O Esporte em Debate está no ar. Vamos juntos até às 9h. Já falando bastante aqui de América de Cali e Corinthians. A transmissão Bandeirantes das 9h30 da noite. Que